Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus que nós estamos voltando devagar à normalidade, sobretudo esse culto que é tão importante para a nossa igreja, esse culto de oração, quando nós oramos por aquelas causas que são para nós impossíveis, mas não para o nosso Deus. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 35 até o 41. Texto um pouco longo, mas nós vamos lê-lo todo, que eu tenho certeza que o Senhor há de falar de um modo especial aos nossos corações no dia de hoje. Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Pastor, está precisando de alguma coisa? Está mexendo ali na cadeira. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, Senhor. Todos nós estamos fazendo travessias turbulentas, estamos todos carecidos de uma intervenção poderosa do Teu Espírito nas nossas vidas. Fala conosco através desse texto no dia de hoje. Ministra a Tua quietude, a Tua calmaria aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente tem, todos nós, atravessado momentos extremamente difíceis. Cada um de nós tem uma história de uma travessia turbulenta para contar. E a vida do cristão, de um modo geral, é uma vida de muitas travessias. Nós estamos atravessando a jornada por esta vida. E o que a gente quer dizer aos irmãos hoje, os irmãos porque tem um varão no nosso meio, que possamos completar cada uma dessas travessias turbulentas, guardando a fé. Isso é o mais importante. Há dias que a gente pensa que não vai aguentar, há momentos que a gente acha que vai sucumbir, e isso não é falta de fé. Eu queria dizer a você, consolar você com essas palavras, que muitas vezes a gente diz: meu Deus, é possível que eu não tenha fé? E muitas vezes as pessoas vêm para nós cobrando fé. Não é falta de fé. O choro é lícito, a angústia de alma é lícita, nós não podemos desistir. E cada vez que nós nos sentimos assim, abatidos, constrangidos de espírito, nós vamos à presença do nosso Pai e saímos dali refeitos, renovados. O evangelista Marcos dá uma explicação do porquê que Jesus falava por parábolas às multidões, muito embora falasse mais explicitamente aos seus discípulos mais chegados. Logo em seguida acontece a convocação de Jesus aos seus discípulos para passarem para outra margem do lago de Quinerete, ou Tiberíades, também chamado de Mar da Galileia. E aquele lago fica 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e é assolado por muitas tempestades de vento, que vêm dos montes em seu redor, principalmente o Monte Hermon.
E há uma pedagogia divina nas tempestades que não pode ser desprezada por nós. Aquela convocação de Jesus, mesmo tendo sido literal, trazia consigo, sim, o sentido parabólico para aqueles discípulos. Este outro sentido só poderia ser compreendido pelos ouvidos treinados das ovelhas de Jesus. Ele estava falando de uma travessia para um nível de espiritualidade que requeria fé, requeria graça, resistência e, para usar uma palavra atual, resiliência. Se isso foi válido para os dias de Jesus andando com seus discípulos visivelmente aqui na terra, o que dizer nos dias de hoje? Quantas lutas nós temos enfrentado, quantas noites insones, quanta vontade de não comer nada, o apetite parece que nos falta, dá vontade de fechar os olhos e não abrir mais, como diria uma tia de Lu, que morou muito tempo conosco. Ela dizia: eu queria tanto fechar os olhos e não abrir mais. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Falta de fé? Não. Humanidade, fragilidade, nós somos frágeis. Nós temos um Deus forte, que é o forte dos fortes, mas nós somos frágeis, vasos frágeis de barro, e carecemos diariamente buscar o fortalecimento em Deus. E aí, há três coisas aqui no texto que chamam a nossa atenção de modo especial. Primeira delas, a convocação de Jesus aos seus discípulos. Ele diz: passemos para outra margem. Ele está convocando seus discípulos a participarem de uma parábola viva, onde eles seriam os protagonistas. As lições de Jesus são assim. Não pense que o que você está vivendo agora é um acontecimento aleatório. Não, faz parte da pedagogia do Cristo. O Senhor nos ensina não numa sala de aula, lendo livros. Ele nos ensina na prática. E aí, eles viveriam naquele barco, figura representativa da igreja, o que experimentariam em suas vidas. O Senhor os convoca para um nível de espiritualidade que vai além da superficialidade e requer, além de graça, resistência para enfrentar o que pode surgir em nosso caminho. E olhe que tem surgido tantas coisas. Tantas coisas têm nos tomado de assalto, de repente. Essa pandemia veio para abalar nossos alicerces espirituais, para saber o quanto estamos firmados em Deus. Estamos vivendo um tempo que é imperioso termos a compreensão dessa santa convocação do Cristo que ecoa em nossos dias. Do contrário, abandonaremos a fé que um dia abraçamos, como muitos têm feito. Tenho notícia de muitos que até então corriam bem, como diz a letra do velho hino, mas que agora longe vão, porque abandonaram a fé. Sobretudo num tempo em que as pregações giram em torno do ter em detrimento do ser. E é preciso que a gente vá além do ter, e busquemos ser fiéis ao Senhor. A segunda coisa que chama a atenção no texto é: mesmo Jesus estando conosco no barco, não estamos livres de passar por tempestades. Ouviram? Muitas pregações do chamado Evangelho da Prosperidade têm anunciado isto, mas isso não é verdade. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, mas Ele precisa estar no barco conosco. Como cristãos, somos chamados a enxergar a vida com os olhos de quem realmente foi transformado pelo poder de Deus. Isso nos faz andar no caminho, na luz, na verdade, livres de pesos e culpas ou máscaras, mas não nos isenta de passar por tempestades. E é isso que todos
nós estamos vivendo agora. A proximidade e intimidade com Cristo não torna a nossa vida mais fácil do ponto de vista circunstancial humano. No entanto, nos torna mais maduros, mais capazes de enfrentar a vida com lucidez e equilíbrio. Ajuda-nos a escolher as coisas mais excelentes, não nos contentando com superficialidades. Queremos a profundidade da fé. Os nossos pés precisam estar alicerçados sobre a rocha eterna, que é o próprio Cristo. Do contrário, não resistiremos. O aparente sono de Jesus no barco não significa inação, descaso ou apatia, indiferença. Esse sono faz parte de sua didática. O que ele deseja é que confiemos em sua suficiente graça, numa atitude de fé e perseverança contínuas. Não tem um segundo do dia em que a gente possa dizer: não, eu não estou na presença do Cristo. Nós estamos sim na presença do Cristo 24 horas por dia. Nós precisamos ter consciência disso e dizer, e tem hora que a gente diz: ah, me acorde, Jesus, que o negócio está feio. Vem cá, Jesus, segura na minha mão, me carrega no colo. Porque tem dias que a gente não tem força nem para falar. A terceira coisa que o texto nos leva a perceber é que tudo, absolutamente tudo, está no controle soberano do nosso Deus. Nada foge a esse controle. Mesmo aquelas situações mais dramáticas que geram dores, que geram inquietações, que geram lágrimas, está tudo no controle do Senhor. E Ele sabe por que permite. É fácil fazer essa asseveração? Não. Principalmente quando está doendo na nossa própria carne. Muitas vezes a gente sente a carne rasgada. É assim que eu tenho sentido nesses dias. Mas a graça sustentadora, firmadora e fortalecedora tem me colocado de pé na presença do Senhor. E faz assim com cada um de vocês. Amém. Descobrimos aqui que nada do que venha nos acontecer está fora de sua área de controle e cuidado amoroso. Ele não nos promete livrar de passar por vales sombrios, de entrar em fornalhas ardentes, de atravessar desertos abrasadores, de enfrentar gigantes, mas garante a sua presença em todo o tempo. Por isso aqueles discípulos foram severamente repreendidos por ele, por causa de sua falta de fé e timidez diante da tempestade. Cada dia me convenço que Deus tem um caminho na tormenta e o usará sempre que for necessário nos mostrar que Ele tem o controle soberano de todas as coisas. A mais importante lição das tormentas é que não devo basear meu relacionamento com o Senhor naquilo que Ele pode fazer por mim nessas horas, mas no que posso fazer nessas horas tendo Ele comigo e usando a autoridade que Ele nos concedeu. Isso faz toda a diferença. O Senhor requereu ousadia e fé daqueles discípulos medrosos e reclamões, e requer isso de nós. Nesses dias nós temos assistido com profundo pesar as tempestades ou a tempestade violenta que tem acontecido em Petrópolis e em várias outras cidades brasileiras, mas em Petrópolis a coisa foi muito mais violenta. E eu tenho ouvido os testemunhos que as pessoas têm dado, e é de cortar o coração. Famílias inteiras dizimadas. O que pensar disso? Não tem o que pensar. É chorar com os que choram, orar por eles, clamar pelos que ficaram e rogar ao Senhor, Senhor da Seara, que levante governantes com um pouco de empatia e que não abandone aquelas... Quanto dinheiro gasto, minha gente? Eu estava vendo a situação de Petrópolis. Uma verba gigantesca foi liberada há muito tempo, dizendo que era para
contenção das encostas, o resultado é aquele. Quanta roubalheira, quanta corrupção, quanta tristeza na nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E para terminar, o que é que tudo isso nos ensina hoje? Primeiro, Jesus nos convoca hoje a passar a uma outra margem com Ele. Ele deseja para nós um nível de espiritualidade que vai muito além da superficialidade religiosa, do toma lá da cá, sobretudo das igrejas mercado. Segundo, Ele deseja que alcancemos uma espiritualidade de alicerce profundo, cavado na rocha eterna que é Ele próprio. Mesmo estando conosco no barco, e Ele certamente está, não estamos livres de enfrentar tempestades em nossa jornada por esta vida. Terceiro lugar, o aparente sono do Senhor não significa apatia, descaso ou inação, mas faz parte de sua sofisticada didática. É um recurso, uma oportunidade de manifestarmos ousadia, fé e resistência confiantes na sua suficiente graça. E para terminar, jamais devemos esquecer que o nosso Senhor é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Portanto, Ele está no controle de absolutamente tudo e nos concedeu autoridade para enfrentar todas as tempestades em nome de Jesus. Nós vamos orar uns pelos outros e orar também pelas causas impossíveis. Amém?